Agora, quanto a hoje, vocês estão vendo aí o primeiro slide, não é isso? E aquele aviso que a gente sempre dá, que é um material para aula. É, e vocês estão vendo que o que é que eu coloquei essa aula, pessoal? É claro que vocês podem tirar dúvida que quiserem, tá? Mas assim, eu não tinha tido uma requisição, um pedido de alguma coisa em especial, e como a gente está assim numa fase agora mais se aproximando da prova, né? Eu acho que vocês têm que estar assim, digamos, mais com mais traquejo, assim, com mais vivência em cálculos, né? E tem uma parte, porque como eu estava falando, essa parte dos sensores é uma parte mais de leitura, uma explanação mais geral. No curso típico, a gente tinha uma visita ao laboratório do LADEC, né? Eu estou tentando colocar umas fotos até que a gente está fazendo de equipamentos do LADEC para mostrar para vocês, mas a aula de hoje eu queria aproveitar para mostrar uns cálculos que são simples, mas aí que se vocês tiverem dúvida, é um bom momento para tirar, tudo bem? Eu tô aqui compartilhando esse material com vocês, né? Aí vocês a qualquer momento podem parar, tá certo? Porque eu estou focando muito no slide, tá? Então a qualquer momento vocês podem fazer a pergunta, fiquem por favor à vontade, tá certo? Tá? Professor, Sim. uma pergunta. Já que você comentou desse tema dos cálculos, né? Que, enfim, para a gente ficar mais inteirado nisso, todos os cálculos que a gente fez até agora, que na verdade a gente viu praticamente em modelagem, tudo, né? Você pode vir a cobrar o cálculo em si, o desenvolvimento em si na prova? O foco pode ser esse? Também, Eduarda, por isso que eu acho que vale a pena você dar uma olhada boa, assim, naqueles exercícios que tem, assim, quase como de modelos, assim, da apostila, sabe? Por exemplo, o Uhum. capítulo 7, né, da apostila, ele já mostra ali para o controle e feedback. Aquele capítulo 7, ele tem uma boa quantidade de problemas, e agora vocês já têm assim, base para fazer aqueles exercícios completamente, sabe? Eu diria que até às vezes com mais rigor ainda do que está lá, né? Porque lá ele costuma ter assim, muitas simplificações de dizer que o GM é 1, o, o GF1 também, a gente nem sempre vai ser 1, né? Às vezes, para simplificar as contas, eu coloquei 1 naquele exercício. Então, agora sim, eu queria que você visse, por exemplo, Eduarda, que ali tem uns exemplos que eles são bem ilustrativos. Tenta entender a lógica daqueles exemplos. Porque se você pensar um tanque, né, de que acumula líquido, ele nada mais é do que um exemplo de balanço de massa ali, global, né? Então, às vezes, um tanque é um exemplo que poderia representar, talvez, né, é claro que seria mais complicado num estágio, numa coluna de destilação, num prato, mas teria um balanço de massa similar ao acúmulo ali no tanque. Aqueles aquecedores, tal, eles têm o balanço de energia, normalmente as funções de transferência. Então eu queria que você aprendesse mesmo, né, recapitulasse, porque já viu em modelagem, né, como é que foi feito lá aquele balanço e como é que se obtém as funções de transferência. Porque pensa bem, o processo faz parte da malha. E aí aquelas funções que a gente tem chamado literalmente de GP e GD, para cada processo, elas vão ter uma elas vão ter uma representação. Eu vi que entrou um outro chat aqui. Pessoal, eu vou pedir a vocês de preferência que não usem o chat, que falem, porque o chat ele não fica aberto, eu estou me concentrando no slide e às vezes eu uso para olhar os rostos de vocês, né? Que é bom, muito bom ver vocês. E aí pode ser que eu não veja o chat. Então, vou pedir a vocês para darem preferência a falar. Tudo bem? Então, Eduarda, então eu recomendo que pelo menos assim, tenta entender bem os exemplos da apostila, porque eu acho que os outros exemplos são todos similares. Eles partem de premissas Eu ia te similares. perguntar justamente qual capítulo da apostila você sugere, né? Porque tem vários exercícios lá, e se você conseguir dar Então, algum a gente direcionamento já assim. viu nesse curso, até o momento, a gente viu todo o capítulo 7. Os Tá. capítulos de 1 a 6, eles são assim, vamos dizer, do curso de modelagem, você precisa conhecer aquilo, né? Mas assim, os controladores PI e PID, eles estão no capítulo 7.
E hoje Aham. eu vou mostrar uns cálculos que já estão no capítulo 8. E, em princípio, a prova a gente vai até o capítulo 9. Tá entendendo? Então, só para vocês terem uma ideia assim, né? É claro que aqueles exercícios, é, como eles são resolvidos, né? Então, eles têm essa vantagem e uma desvantagem pelo outro lado, né? Porque quando você vê a resposta, às vezes, digamos assim, você buscou menos ali, o esforço diminui, né? Mas por outro lado, serve como ilustração. O que eu pretendo fazer, que a gente está assim mais avançando agora no curso, é começar a trazer outros problemas, mandar outras listas, outras provas, vocês vão construindo aí um acervo, sabe? De provas antigas que eu posso ir digitalizando e mandando para vocês, porque aí vocês podem um dia estudando e dizer, opa, agora eu vou encarar, se eu fosse fazer a prova hoje, como é que eu assim me sentiria, né? Se eu olharia essa questão e ficava à vontade, Ah, ou beleza. é, É eu, uma eu boa para vou. Eu ontem treinar. mesmo já estava assim olhando umas provas e vendo assim que tem umas questões que já podem, né? E hoje mais ainda, tá? Porque hoje o que é que a gente vai ver? Olha só, pessoal, a gente esse título aí de estabilidade é a estabilidade da malha fechada, né? Esse nome BIBO eu vou explicar para vocês. O arranjo de roof também é outra metodologia que a gente vai estudar hoje, né? Mas estabilidade, vamos lá. Vocês, claro, vão ficar com esses slides, já tem os slides, vão ficar com a gravação. Então, eu não vou ler exatamente o slide, né? Eu vou muitas vezes focar com vocês na figura. Porque o que é um sistema estável na concepção que a gente vai usar aqui? A gente vai usar essa terminologia em inglês, que é BIBO. BI quer dizer Bounded Input, quer dizer uma entrada limitada, tá certo? Uma entrada limitada. Então, uma entrada no processo, tá certo? Eu variei a temperatura na entrada, eu variei a vazão na entrada. Ela é limitada, vejam vocês esses exemplos, tá vendo? Ela é limitada quando ela não cresce ou decresce indefinidamente, né? Então, todas essas entradas que eu ilustrei aí nessas figurinhas que eu estou passando, nessa figurinha que eu estou passando o mouse, né? Um degrau, um seno, uma rampa que depois foi parada e mantida num patamar, são limitadas. Então, a gente diz que um processo ele é estável nesse sentido BIBO, Bounded Input, Bounded Output, quando a saída também está limitada. Tudo bem? Então, se para uma entrada limitada, por exemplo, um degrau, o meu processo vai para um novo patamar, a gente diz que ele é estável. Tá? É intuitivo isso? Por exemplo, na aula passada, não sei se vocês lembram, a gente discutindo aqui mesmo, né? A gente viu uns exemplos que quando faziam umas certas escolhas de ação entre direta e reversa, num exemplo de tanque de nível, com uma válvula para abrir ou para fechar, às vezes o tanque ia transbordar, né? Então ali a gente teria um sistema instável. Justamente o que eu quero ter com vocês são ferramentas matemáticas para evitar a instabilidade. A gente não pode fazer projetos de controladores, sintonias, escolher KC, tal I, tal D, de modo a que instabilize. Então, a estabilidade para a gente vai ter essa concepção de entrada limitada, saída limitada, que em inglês a gente chama de BIBO, tá ok? Então, agora, eu não sei se vocês estão lembrados, assim, eu espero que agora, só de citar, vocês lembrem, como é que a gente faz isso no domínio de Laplace, né? Que é como a gente está estudando. Ora, se eu tenho uma função de transferência entre uma entrada, que eu coloquei aqui como U em variável desvio, eu coloquei essa barrinha só para mostrar que eu estou no domínio de Laplace, então entre uma entrada e uma saída, eu vou ter um numerador e um denominador. Vocês sabem que se eu fatorar o numerador, as raízes do numerador a gente chama de zeros, né? E as raízes do denominador a gente chama de polos. Então, a estabilidade no domínio de Laplace, vocês devem estar lembrados que ela é no plano complexo, né? Se eu plotar os polos, o sistema, para ser estável, todos os polos tinham que ter parte real negativa, ou seja, tinham que estar nessa região aqui, lembram? Porque quando você volta para o domínio do tempo, né, você vai ter termos que estão associados a esses polos que são exponenciais. Então, se for um exponencial de um termo positivo vezes o tempo, quando o tempo vai para infinito, exponencial de um argumento positivo vezes o tempo iria para infinito. Então, seria um sistema instável.
Então, esse termo tem que ter, o P do polo tem que ser negativo, ou ter parte real negativa, para que essas exponenciais decaiam, vão para zero. Então, aquela estabilidade que eu espero que tenha ficado bem intuitiva e clara para vocês, no domínio de Laplace, corresponde a ter polos com parte real negativa. Tudo bem? Esse é grande, e é simples, né? O grande fundamento é que ali eu vou calcular os polos e eles têm que ter parte real negativa. Só que a gente já estudou até em modelagem isso, a gente viu, calculava os polos, via quando voltava para o domínio do tempo, tinha essa questão, mas agora a gente vai fazer para a malha fechada, né? A gente vai fazer para a malha fechada. E aí, eu pergunto a vocês, tá, pessoal? Eu vou voltar para a janelinha que eu vejo vocês aqui. Para a malha fechada, quais são as funções de transferência que a gente tem na malha fechada, pessoal? Qualquer um de vocês pode ficar à vontade para falar, né? GP, GD. Pois é, GP e GD não são da malha fechada, hein? É do processo sozinho, concorda? Quando eu coloco o controlador e para poder o controle funcionar, eu vou ter que ter o elemento de medida e a válvula, aí eu fecho a malha, eu tenho aquela resposta em malha fechada, que a gente viu como calcular, e aí a gente tem o G do set point e o G da carga. Lembram? E o G do set point e o G da carga, a gente teria que calcular os polos dessa função, percebe? Mas os polos da função corresponderia às funções de transferência G do set point e G da carga. Qual o denominador delas? Vocês lembram? Qual o denominador das funções de transferência em malha fechada G do set point e G da carga? Vocês devem estar lembrados que é 1 mais o produto de todas as funções de transferência do laço. Então, é 1 mais GC, GP, perdão, 1 mais GP, GF, seguindo a ordem, né? 1 mais GP, GF, repetindo na ordem, perdão, GC, GF, GP, GM. Então, é 1 mais o produto de todas as funções de transferência do loop, que na ordem, repetindo, é controlador, válvula, processo e elemento de medida. Até interessante que vocês pensem comigo, que quando eu coloco todas as funções de transferência do loop, significa que todas vão contribuir para a estabilidade. E isso é coerente, não é, pessoal? Porque se todas elas estão ali participando, se eu tenho um sensor que inclui um atraso, ele vai prejudicar a performance e a estabilidade para caramba. Né? Se o atraso está no processo, tipo um tempo morto, também. Né? Se a válvula é lenta, idem. Tá? Se o próprio controlador tem ação integral, afeta e assim por diante. Então, mas aí vocês lembram quem era o denominador? Então, repetindo, é 1 mais o produto das funções GC, GF, GP, GM. Se tiver transdutor I barra P, coloca antes do GF. Então, calcular as raízes, né, calcular as raízes do denominador ou os polos, é só pegar a equação 1 mais GP, GC, GF, GM igualar a zero, que é o que eu vou mostrar para vocês, então, aqui. Né? Só uma perguntinha. Então, eu teria que calcular essas raízes e verificar se elas estão aqui, com parte real negativa. Aí eu coloquei uma brincadeirinhazinha aqui, que é uma charge de uma revista da I3Z, que eu queria que vocês olhassem, que chama essa revista da I3Z, ela colocou aqui o plano complexo, né? Então tem o eixo imaginário, o eixo real, e ela colocou esses personagens aí, vamos dizer, 3 personagens. Né? Então a gente tem um personagem como se estivesse falando para o outro, e vejam que esse polo que está aqui à nossa direita, ele está caminhando para a direita. Né? Então, o personagemzinho aqui, que parece estar falando, diz o seguinte: a deserção dele, com certeza, levará a uma desestabilização. Está aqui escrito, olha, a deserção dele terá, por certo, um efeito desestabilizador. Vocês entendem o sentido dessa frase? Por quê? Porque ele que ele fala é aquele polozinho que está à direita, ele foi para o semiplano direito, que tem parte real positiva e instabilizaria. Tudo bem? Vocês entenderam assim a citação ali, né? Então, um polo migrou, foi para o outro lado, quando ele passou para aquele lado, instabilizou.
Agora eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham que do ponto de vista de sintonia de controle, ou seja, de escolha de KC, tal I, tal M, poderia fazer um polo ir para aquele lado direito, que é o lado que tem polo positivo? O que é que vocês me dariam como exemplo que vocês acham que poderia provocar isso? O que é que vocês acham? O KC? Exatamente, mexendo no KC, né? Vou pegar um controle aqui. Mexendo no KC, a gente vai ter, basicamente, aumentando o KC, a gente tem que a resposta fica cada vez mais oscilatória, não é isso? E aí a gente tem, então, se o controle está cada vez mais exagerado, é fácil também, é intuitivo perceber isso. Se eu tenho um controle cada vez mais enérgico e a dinâmica da malha é lenta, né? Então, digamos assim, o controlador ele age baseado numa informação com muita energia, mas a informação chegou atrasada. Então, digamos, ele pensou que a temperatura estava aumentando, que foi a informação que ele acabou de receber, mas a informação chegou atrasada por causa de um sensor que tem a dinâmica. E aí ele pode tomar uma atitude numa direção que o processo já mudou até então. Percebem? Então, aumentar o KC ou diminuir o tau I tem os efeitos desestabilizador. Tá certo? Agora, ainda nessa charge, eu sempre pergunto às pessoas, qual seria a ordem desse processo aí, vocês acham? Que tem essa ilustração aí. Qual seria a ordem? O que é que vocês me dizem? Terceira? Pois é, a quantidade de polos dá a ordem, tá certo? Então, a gente pode pensar assim a priori que é terceira, mas daí tem um detalhe, porque como eles estão aqui, olha, situados nos semiplanos com parte imaginária não nula, eu não sei se vocês lembram lá de modelagem, né, que a gente é uma coisa matemática. Toda vez que você calcula raízes complexas de uma equação com coeficientes ali reais, as raízes complexas aparecem necessariamente aos pares de complexos conjugados, né? É só lembrar a raiz, né, para um caso clássico assim de um polinômio de grau 2, né? Então, quando ela é complexa, aparece aos pares. Então, sempre aparecem como pares conjugados. Então, eu queria chamar a atenção de vocês que, assim, matematicamente falando, cada polo desses teria um conjugado no semiplano, nos semiplanos correspondentes ali embaixo, né, com parte real negativa. Então, seria um sistema de sexta ordem, esse que está ali. Mas aquilo ali é uma charge. É interessante que existe uma técnica matemática que a gente vai pelo menos citar mais adiante, né? A aula vai ficar gravada, quando vocês reverem, depois vocês vão lembrar, ele falou disso antes, que é uma técnica chamada técnica do lugar das raízes, que é uma técnica assim, pessoal, ela é computacionalmente rigorosa, mas você pega a equação 1 mais GP, GC, GF, GM, que é a chamada equação característica do sistema, que é a equação que a gente usa para calcular as raízes. E vai variando o ganho, por exemplo. Quando o ganho varia de 0 a infinito, você vai calculando as raízes e plotando as raízes. E aí as raízes podem fazer um caminho, como esse exemplo mostrou, uma raiz ir para um semiplano direito, instabilizando. Então, a técnica do lugar das raízes, que a gente vai estudar mais adiante, ela é basicamente o que essa chargezinha aí ilustrava. Bem, olha só, o que eu acabei de falar está escrito aqui, tá? A equação que eu vou analisar é essa, 1 mais GP, GC, GF, GM é igual a 0, que é a equação que eu monto quando eu vou calcular as raízes, tudo bem? Agora, eu coloquei aqui um exemplinho, tá, pessoal? Um exemplo que eu trabalhei com o Diego. A gente montou aqui uma malha, se vocês observarem, eu coloquei um controle P e um processo de segunda ordem, né? Vejam que aqui eu nem coloquei válvula, então é como se a válvula fosse totalmente desprezível. É um exemplo mais teórico, tá? E eu coloquei agora, vejam aí, eu coloquei, ao contrário das outras vezes, eu coloquei já um elemento de medida com dinâmica. Tudo bem? Vocês, quando assistirem a aula que eu mandei ontem à noite, eu já vou ter comentado na aula que eu mandei ontem à noite que, dependendo da física do problema, por exemplo, um termopar dentro de um termopoço, ele passa a ter dinâmica, já que ele está protegido ali pelo termopoço, então tem que ter transferência de calor do líquido para o termopar através do termopoço. Então, isso inclui uma dinâmica de transferência de calor. Então, elementos de medida podem ter dinâmica. Tá?
ou não, ou eventualmente não tem dinâmica relevante. Enfim, os dois casos podem acontecer. Mas aí eu fiz esse exemplinho com o Diego, a gente montou esse exemplo, os taus são, os valores estão dados aqui para o tal 1, tal 2 e o tal M. E aí o que a gente fez? A gente foi no MATLAB Simulink, a gente deu degraus no set point e analisou a resposta em malha fechada para casos, por exemplo, então, uma hora a gente fechou com um ganho 3, outra hora a gente fechou com um ganho 6, uma outra simulação a gente fez com um ganho 9, e uma última simulação a gente fez com um ganho 12. Eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham que deve acontecer à medida em que eu aumento o ganho? A gente já estudou isso para, né, os sistemas de primeira ordem, segunda ordem. O que é que acontecia quando eu aumentava o ganho, pessoal? Por exemplo, uma outra pergunta, está amarrada a essa, mas quando eu dou um degrau no set point, o objetivo do controlador é levar para o set point, né? Se o controle é P, isso acontece, pessoal? Ele tenta levar, mas ele chega lá? Ele consegue? Não, ele deixa um offset. Então, a gente deve ter ali casos em que a gente deve ter um offset cada vez menor, mas o aumento do KC, percebe? KC é a energia ali, a sensibilidade do controlador. Então, ele vai ser cada vez mais brusco, né? Cada vez mais enérgico quando eu passar de 3, 6, 9, 12. Então, ele vai agir com cada vez mais energia e a resposta deve oscilar cada vez mais, tá? Foi isso que a gente constatou por simulação, tá? Então, no próximo slide, eu mostro as curvas. Vocês conseguem ver comigo? Tá em cores aí, mas assim, a cor azul é a resposta para o ganho igual a 3, né? Então, essa curva aqui que tem menos oscilação, tá certo? A curva vermelha, como eu aumentei o ganho, já oscila mais. A curva para o ganho 9, que é essa curva verde aqui, né, para quem distingue facilmente o verde do vermelho, ela tem uma amplitude ali, essa curva aqui, praticamente constante. Então, vejam que antes eu tinha uma amplitude decrescente, depois passou para uma amplitude praticamente constante, a do KC igual a 9. E para KC igual a 12, a amplitude está crescendo. Então, a gente diria que para KC igual a 12, a malha está instável, tá certo? A malha está instável. Por que isso? Porque o controlador está enérgico demais, o elemento de medida tem um atraso, então pode acontecer aquilo que eu falei para vocês. O controlador age com muita energia, digamos, para puxar a variável para baixo, e pode ser que ela já esteja caindo. Aquela informação chegou um pouquinho atrasada para o controlador. Então, ele termina puxando mais para baixo ainda e instabiliza o processo. Então, eu pergunto a vocês, de tudo que eu falei até agora, se eu calcular as raízes da equação característica para KC igual a 12, eu devo ter raízes onde, pessoal? Para KC igual a 12? Positivas. Positivas, com parte real positiva, entendeu? Então, até KC 9, as raízes devem estar todas no semiplano esquerdo, left hand, como eles chamam, né? Naquele semiplano esquerdo, antes, quando está estável, até KC 9. Quando passa, né, vai ter uma transição aí, sabe? A gente vai, em inglês, eles chamam até aquele ganho, que é o ganho limite, né, onde a amplitude vai ficar constante, né? A gente chama em português muito de ganho crítico ou ganho limite, porque percebam que tem valores de ganho que a amplitude diminui, tem valores de ganho que a amplitude aumenta. Então, no meio, tem um valor de ganho que a amplitude fica exatamente constante, que se vocês olharem, deve ser perto do 9. Na verdade, eu já posso antecipar, nesse exemplo é 10, o ganho limite ou crítico. Em inglês, alguns autores chamam de ultimate, né? Seria o valor último de estabilidade, porque a partir dali ele instabiliza, né? Claro que eu poderia usar um valor maior, mas não deveria, porque vai instabilizar a malha, né? Então, esse exemplo ilustra essa situação. Professor, Aí, veja... Sim, desculpa. sim, Juliane, Eu pode falar. eu acho que o senhor falou, mas eu não tenho certeza. Isso foi para um degrau unitário? Exatamente, no set point. Ah, então ali a linha do offset é no 1.
Por isso que o vermelho está mais perto? É porque ela nem parece tão significativa, porque por causa de escala, né? Percebe? Porque como o ganho, esse que está oscilando muito, né? A gente até cortou aí, né? Nem dá para ver os picos direito, porque ele está oscilando muito aí, né? E aí, por essa questão de escala, mas tem offset, né? Então, se você perceber, o offset para a curvinha vermelha é menor do que para a curva azul, tá certo? O da curva verde deveria ser menor ainda. Só que ele vai levar um tempo muito longo, porque ele está decaindo muito devagarzinho, porque ele está praticamente constante. Entendeu? Então, sim. Obrigada. Tá? Nada. Agora, vejam só. Então, qual era o nosso problema? O nosso problema consiste basicamente nisso, em calcular as raízes da equação característica e ver se elas são positivas ou negativas. Tá? Mas aí, perdão, eu errei aqui a janela. Mas aí, pessoal, tem um problema. Vocês sabem calcular raízes de polinômios até que grau? Usando métodos assim que vocês têm uma fórmula pronta. Até que grau a gente tem, tipicamente? No máximo até terceiro. Pois é, e mesmo assim já é mais trabalhosozinho, né? Então, quarta de grau, ordem ou grau, para polinômio é a mesma coisa. 4, por exemplo, você já tem que recorrer a métodos numéricos. E aí, você passa a ter uma dificuldade, tá certo? Então, eu vou apresentar para vocês um método que é antigão, tá, pessoal? É um método, né, porque essa questão de estabilidade é uma questão básica da análise de sistemas dinâmicos. Não é uma análise, até que eu diria que é prévia ao controle. Né? Então, é uma análise que os matemáticos já fazem há muito tempo. E aí, eu vou mostrar uma análise que é assim. Essa análise ela vai me permitir saber se haverá raízes com parte real positiva sem precisar calcular essas raízes, tá certo? Então, eu vou, através de análise dos coeficientes da equação característica, vou conseguir, digamos, inferir essa informação de se há raízes com parte real positiva ou não. Então, é um método, para vocês terem uma ideia, esse método foi proposto pelo Ruth em 1905, imagine, é mais de um século, né? E, então, naquela época, claro que não tinha essa possibilidade que a gente tem hoje, por exemplo, de colocar uma equação característica no MATLAB e ele, usando métodos numéricos, dizer quais são as raízes para a gente. Né? Que a gente pode fazer isso no MATLAB hoje em dia facilmente, até fazer aqueles diagramas, variando o ganho de 0 a infinito, e ele calcular as raízes em pouco tempo, né, computacional bem baixinho, ele faz isso. Mas assim, também tem um lado, mas aí vocês podem pensar, eu tenho recursos computacionais, isso eu hoje não precisaria desses métodos. Mas esse método também tem uma vantagem, que ele permite fazer cálculos literais, sabe? Eu consigo fazer cálculos literais, deixar os coeficientes literais. Por exemplo, eu posso deixar o ganho como incógnita. Eu não preciso necessariamente substituir o ganho. E depois eu posso montar esse método todo e depois substituir o ganho e vejo os resultados. Tá? Então, esse método eu vou mostrar para vocês, olha só. Ele monta um arranjo, tá certo? Então, vocês estão vendo como é que ele monta o arranjo, pessoal? Ele pega a equação 1 mais GP, GC, GF, GM, e ele escreve na forma de um... Eu vou precisar pegar um carregador aqui. Um minutinho, tá? Porque... Só um minuto. Acho que já resolvi o problema. É que o carregador estava em outra máquina. Então, ele pega a equação, tá? E escreve nessa forma. Tudo bem, pessoal? Essa forma, a gente tem que combinar aqui, para vocês lembrarem como eu escrevi, para poder a análise toda fazer coerência, tá? Então, esse sistema seria de que grau? N, não é isso? É o grau do polinômio. E a gente está chamando os coeficientes de A0, A1, A2. Perceba que é sempre que o índice aqui do coeficiente, quando eu somo com a potência, dá sempre N, né? Então, daria 0 mais N, 1. É claro que é a maneira que eu resolvi escrever. O importante é que eu vou ter um polinômio de grau N, tá? E como eu falei para vocês, eu vou analisar os sinais dos coeficientes, tá certo?
Agora, esse método parte de uma premissa de que você tem que fazer com que o A0 seja maior do que zero. Mas isso é moleza, né? Que o A0 seja positivo, eu sempre poderei fazer, concorda? Porque se ele for negativo, é só multiplicar a equação toda por menos 1. Tudo bem? Então eu escrevo a equação dessa forma, como um polinômio de grau n. Ok? Eu rearrumo a equação para escrevê-la dessa forma. E aí eu vou montar um teste. Eu não vou ficar lendo o texto, porque vocês vão ter o texto depois. Eu vou explicar, tá certo? Então, eu monto um arranjo. E nas duas primeiras linhas, eu disponho os coeficientes. Tá? Então, eu considerei que n era 7 nesse exemplo. Ou seja, que era um polinômio de grau 7. Tudo bem? Vocês conseguem imaginar aí... Opa! Vocês conseguem imaginar uma situação que eu teria grau 7? Se eu tiver um processo de segunda ordem com um elemento de medida de primeira ordem, já dá terceira ordem, né? Uma válvula de primeira ordem dá quarta ordem. Se eu colocar um PI, dá quinta ordem, porque o PI aumenta a ordem, lembram? Então, tinha que ser maior ainda. Então, eu coloquei uma ordem bem elevada, né? Um processo de terceira, uma válvula de segunda, um elemento de medida de primeira e um PI, por exemplo, daria sétima ordem. Então, eu já coloquei uma ordem bem grande, que meio que abarca aí muitos casos. É possível que vocês tenham polinômios ali de ordem menor. Então, vocês entenderam como é que eu arrumei as duas primeiras linhas, pessoal? Eu fui colocando assim, A0 na primeira linha, A1 na de baixo. A2 na primeira linha, A3 na de baixo. A4 na segunda linha, A5 na de baixo, e assim por diante. Tudo bem? Aí eu montei as duas primeiras linhas do arranjo. Repetindo aqui, olha, A0, A1. A0 era o coeficiente que multiplicava S elevado a N. A1, S elevado a N menos 1. Lembram que eu falei que sempre somava de modo a dar N na minha nomenclatura ali? E aí eu coloquei as duas primeiras linhas. Eu vou ter que montar as outras linhas, tá certo? Eu vou ter que montar as outras linhas, perdão. E aí, as outras linhas, eu vou ter que calcular uma série de coeficientes, cuja regra de formação eu vou explicar a vocês, tá? Vejam que ele tem uma aparência aproximadamente triangular e o arranjo sempre vai terminar com n mais uma linhas. Nesse caso, daria 8 linhas, tá certo? Então, vejam. O que é que a gente tem aqui? Como é que eu vou calcular o B1? Eu vou dizer para vocês como é que é o cálculo do B1. Eu vou dar o exemplo e vocês vão aprender a partir daqui, tá certo? Então, vejam que se vocês entendem a regra de formação a partir da minha explanação. O B1 vai ser calculado a partir de coeficientes que estão nas duas linhas acima. Então, B1 vai ser A1 vezes A2 menos A0 vezes A3 dividido por A1. Vou repetir. B1 é A1 vezes A2 menos A0 vezes A3 dividido por A1. Então, eu não estou querendo dizer a regra a vocês, mas dar os exemplos. E eu quero que vocês aprendam aprendizagem supervisionada. A partir desse exemplo, vocês tentem falar. Por exemplo, o B1, eu acabei de mostrar para vocês como é que se calcula, né? Repetindo, A1 vezes A2 menos A0 vezes A3 dividido por A1. Então, quem seria B2? Alguém pode falar para a gente ter um exemplo aí, ver se acerta ou não? Como seria o B2? Seria A3 vezes A4 Não, menos então, não, justamente, vou te dizer como é o certo, tá? B2 seria A1 vezes A4 menos A0 vezes A5 dividido por A1. Esse é o B2. Repetindo, A1 vezes A4 menos A0 vezes A5 dividido por A1. Quem foi que falou agora que eu estou em outra tela? Quem foi que falou? Quem foi Amanda. que falou? Amanda, então você falou B2, né? Como seria o B3? Então, B3 seria A1 vezes A6 menos A0 vezes A7 sobre A1. A1. Entendeu? Então, a regra você já montou. Porque eu trabalho com inteligência artificial, por exemplo, uma das regras de aprendizado é essa, é supervisionada. Você dá os exemplos, e aí, quando o sistema erra, né, o que está aprendendo,
Aí você corrige, né? E aí com essa correção ele vai... Então, eu não estou ensinando a regra para vocês, né? Que basicamente esses algoritmos de machine learning, eles trabalham assim, basicamente a partir dos dados. Mas aí, quando é supervisionado, eles têm uma correção. Então, vejam, que eu não teria como calcular um B4, porque quem seria B4, gente? Quem seria B4? Depois eu vou mudar a cor desse mouse, mas B4 seria, se tivesse B4, seria A1 vezes algum A8, né? O que não, A8 não existe, seria 0. Menos A0 vezes A9, concorda? Então daria 0, dividido por A1. Então, naturalmente, diminuiu mesmo ali, porque eu não vou ter o B4, tá? Então, será que alguém poderia me dizer agora como seria o C1? É baseado nas duas linhas acima. Então, como seria o C1? Como seria o C1, pessoal? Hein? Seria A1. Peraí. É Eu já esqueci da B1, ordem. B1 vezes A3, menos A1 vezes B2. B2 sobre B1. Exato. Então, agora veja, me diga quem é C2, então. É o A1 vezes Não, B3. não, é B1, né? B1 vezes desculpa. A5, 5 menos A1 A1 vezes B3 sobre a linha que está acima é a do B, B1. A gente está na linha 4, aí seria B1, tá certo? Uhum. Por exemplo, quem seria C3? Você mesmo. C3. Aí é B1 A5. A7. A7, isso. B1 A7 menos A1 B4 sobre não, aí B1. não existe B4, aí seria 0, percebe? Não existe B1. Aí seria B1 vezes A7. Não, B4, teoricamente, como não existe, é 0, né? Então vai dar B1 vezes A7 dividido por B1. Né? Uhum. Aí daria o próprio A7. Uhum. Tá? Então, vamos lá, pessoal. E a linha 5, o D1. Quem é D1? Eu vou mostrando com o mouse. É C1 vezes B2 menos B1 vezes C2 dividido por C1. Não é? Ok? E agora o D2 é C1 vezes B3 menos B1 vezes C3 dividido por C1. Aí não tem um D3, né? Vejam que naturalmente encolheu aqui. O E1 seria D1 vezes C2 menos C1 vezes D2 dividido por D1. E o E2 seria D1 vezes C3 dividido por D1, que seria o próprio C3. Aí já deu uma mantida aqui, né? Mas o F fica facinho, né? Que é 1 vezes D2 menos D1 vezes E2 dividido por E1. E aí não tem F2. Quem seria o F1? Perdão, o F eu já fiz, né? Perdão. O G seria F1 vezes E2 dividido por F1. E aí acaba. Tá? Então é assim que a gente monta. Vejam só, eu falei para vocês, mas todos os elementos estão no próximo slide, tá? Então todos eles, quem ficou em dúvida, é só ir conferindo depois, tá certo? Tá? Mas assim, a gente monta o arranjo e a gente analisa os elementos da primeira coluna. Perdão, pessoal, eu me esqueci de uma coisa antes, hein? Que eu fui muito rápido para o arranjo, mas é o seguinte, perdão, eu vou repetir, tudo que eu falei está valendo, mas antes eu deveria ter feito um primeiro teste, que era analisar todos os coeficientes. Então, para o sistema ser estável, todos os coeficientes tinham que ser positivos. Ou, em outras palavras, todos tinham que ter sinais iguais, né? E aí, essa condição é necessária, porém não suficiente. Ou seja, se tiver algum coeficiente negativo ou zero, a gente já sabe que é instável. Mas se forem todos com o mesmo sinal, ou todos positivos, ou todos negativos, o sistema poderia ser estável. Aí a gente tem que ir em frente. Entenderam? Então vamos lá. Se forem todos positivos, ele pode ser instável. Eu tenho que montar o arranjo. A princípio, ele pode ser estável, instável, eu tenho que ir adiante. Se tiver algum coeficiente, né, ali com sinal diferente, ele
já é instável com certeza. Tudo bem? Tá? Aí eu montaria o arranjo. Aí eu analiso os elementos da primeira coluna. Tá? Analisando os elementos da primeira coluna, tá? Então, se todos forem positivos e diferentes de zero, aí você vai ter uma condição que é necessária e suficiente que o sistema tem as raízes da equação característica com parte real negativa. Ou seja, ele é estável. Tudo bem? Então, eu não sei Professor, se... se for, Pode falar. eu Pode entender, falar. se for nulo também é instável? É. Tá. Ele tem que ser... ali está escrito de uma maneira mais geral que todos os coeficientes têm que ter o mesmo sinal. Né? Eu prefiro a dizer que todos são positivos, né? Porque se todos fossem negativos, eu multiplico por -1 e ficam todos positivos. Eu prefiro analisar todos positivos. Né? Se eles forem todos positivos, ou seja, maiores do que zero, é uma condição necessária, porém não suficiente para estabilidade. Se tiver coeficiente ali, um nulo no caminho ou um negativo, é instável já. Eu não preciso nem ir adiante. Mas aí, se forem todos positivos, a condição é necessária, mas não é suficiente. Aí eu tenho que montar o arranjo. Aí eu analiso a primeira coluna. Se todos forem positivos, ele é estável. Se tiver algum negativo ali, aí ele vai ser instável. Tá, pessoal? Se tiver algum negativo, ele vai ser instável. Que é o que fala aqui. Que o número de mudanças de sinal é igual ao número de raízes com parte real positiva. E aí é uma condição para instabilidade. Então, se eu tiver raiz com parte real negativa, ele fica instável. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Deixa eu avançar aqui alguns slides. Mas só precisa olhar... Desculpa, professor. Só precisa olhar a primeira coluna do arranjo? Só a primeira coluna. Por que faz a terceira adiante, então? Vamos lá. Perdão. Você quer dizer que quer dizer que elas nem sequer afetariam? A primeira coluna, elas terminam afetando, né? Entendeu? Eu quero dizer para você assim, que os elementos da primeira coluna, eles só nascem tendo eu calculado todos os coeficientes, entendeu? Tá? Eu tenho uma coluna, duas colunas, 3, 4, né? Eu analiso os sinais aqui. Mas assim, para alcançar esses coeficientes, eu tive que ir calculando todos os coeficientes, entendeu? Então, por isso que eles são necessários. Tá? Ok. Agora, indo lá para o exemplo. Eu pulei um pouquinho para o slide 22, que é o exemplo que a gente fez a simulação. Então, se vocês montarem a equação característica, pessoal, e montarem o arranjo, tá certo? Como é que seria a equação característica aí? Esse sistema vai dar de terceira ordem, né? Então, a equação característica, é porque aqui eu já coloquei direto o arranjo, né? Mas a equação característica como seria? Seria 1/6 vezes S à terceira, mais 1 vezes S ao quadrado, mais 11/6 vezes S, mais 1 mais KC. Aí eu calcularia B1, que seria B1? Seria 1 vezes 11/6, menos 1/6 vezes 1 mais KC, dividido por 1. Então, eu faria essa conta aqui e não se preocupem com essa questão de KC último por enquanto, né, nos próximos 5 minutos, vamos dizer assim. Mas o que é que teria que ter? Para o sistema ser estável, né, primeiro era necessário que todos os coeficientes fossem positivos. Né? Então, 1/6 é positivo, 1 é positivo, 11/6 é positivo, e 1 mais KC, para ser positivo, KC tem que ter que restrição, pessoal? No primeiro teste, a gente verifica ali, né? 1 mais KC tem que ser maior que -1. Né? Aí, que tipo de ação você escolheria? Direta ou reversa? Bem, um KC positivo, KC maior do que 0, é a chamada ação reversa. Se eu escolher a ação reversa, eu já garanti aí que ele passa no primeiro teste. Tá certo? Então, um KC maior do que 0 passa no primeiro teste. Agora, eu pergunto a vocês,
para ser estável, era preciso que todos os termos fossem positivos na primeira coluna, né? Eu pergunto a vocês, quem é B1? Eu acabei de calcular, né? Esqueçam esse igual a 0 por enquanto e analisem só o resultado, que era 1 vezes 11 sexto menos 1 sexto vezes 1 mais KC. Então, daria 10 menos KC. Para KC ser positivo, perdão, para B1 ser positivo, era só colocar isso aqui maior do que 0 e daria que KC tinha que ser o quê, pessoal? 10 menos KC maior do que 0, né? Ficaria menos KC maior que menos 10. Como eu multiplico por menos 1 e vira que KC tem que ser menor do que 10. Tudo bem? Então, KC, se o KC for maior do que 10, é só vocês olharem ao contrário. Se eu colocar aqui 12, por exemplo, ficaria 10 menos 12 dividido por 6. Percebe que esse termo ficaria negativo? Né? Outra pergunta, quem é C1, pessoal? Quanto vale C1? Quanto vale C1? Vale 1 mais KC. Vale 1 mais KC. Então, percebe que se vocês fizerem as contas depois, ou mesmo agora aí, rapidamente, mentalmente, se o KC for 3, por exemplo, né? 10 menos 3 dá 7 dividido por 6, isso aqui é positivo. E 1 mais KC seria 4. Então, tudo bem, essa coluna daria positiva. Ela era estável. Tá? Se o KC for 12, dá negativo. Tá? Então, com isso eu consigo analisar a estabilidade. Só que tem um detalhe, pessoal, que é o seguinte. Percebe que quando o KC é exatamente igual a 10, esse termo aqui, B1, se anula. Então, esse é aquele ganho último que eu estava falando. É o valor de ganho onde o sistema está naquela limite de estabilidade. É aquele em que digamos assim, a oscilação passa de amplitude decrescente para amplitude. Vai ter essa transição de amplitude decrescente para crescente. Ou seja, para KC ser exatamente 10, a amplitude vai ficar exatamente constante. Então, essa condição, ela repercute dessa maneira que eu coloquei aqui. Ó. Vejam só. Deixa eu colocar para vocês também aquela outra figurinha, voltando aqui, me valendo dessa figurinha. Olha só, não sei se vocês lembram de modelagem, se a parte real for positiva, a amplitude cresce. Se a parte real for negativa, a amplitude diminui. Se eu estiver exatamente com raízes no eixo, a amplitude fica constante. Ela fica uma oscilação sustentada com amplitude constante. Né? Porque aquela exponencial, aquela parte ali, ficaria 0 e eu teria um termo oscilatório devido às raízes complexas imaginárias puras. Tá? Então, aquele valor de ganho limite, crítico ou último, vai corresponder que eu tenho um par de raízes justamente sobre o eixo imaginário. Então, tem uma regrinha especial do arranjo de Ruth para esse caso. É o seguinte, se eu tiver um par de raízes sobre o eixo imaginário, estando o par de raízes equidistantes da origem, e todas as outras raízes no semiplano esquerdo, quer dizer, todas as outras seriam estáveis, mas eu tenho um par ali no eixo. Então, como é que o arranjo se comporta? O que acontece é o seguinte, que todos os elementos da enésima, vocês vão dizer, enésima? Que n é esse? N é a ordem, é o grau do polinômio. Então, todos os elementos da enésima linha desaparecerão e nenhum dos elementos da linha precedente desaparecerá. Vamos ver isso aqui para vocês entenderem? Por exemplo, a enésima linha, nesse caso, que o polinômio é de grau 3, né, a enésima linha seria a terceira. Então, os elementos da enésima linha, que nesse caso é B1 ficaria igual a 0 nessa condição. Então, o valor de ganho que eu tenho que torna esse elemento igual a 0 é justamente o ganho último, ou limite, ou crítico. É aquele que corresponde a uma situação ali que está no limite. Nem é estável, porque a amplitude diminuiria, nem é instável no sentido da amplitude estar aumentando. A amplitude fica constante. Então, é uma situação limite de estabilidade. Claro que na prática é indesejável. Né? Ninguém quer trabalhar com um sistema oscilando com amplitude constante. Tudo bem? Então, vocês entenderam que, assim, o arranjo de Ruth, a gente analisa a primeira coluna, se forem todas positivas, todos os elementos positivos, é estável. Se tiver mudança de sinal,
vai ter instabilidade. Agora, na situação limite, a enésima linha se anula. Tá? Tudo bem? Então, aqui. Só que tem mais uma informação. Eu consigo calcular o par de raízes em cima das raízes, perdão, o par das raízes em cima do eixo imaginário por essa equaçãozinha. CS² mais D. Tal que C e D são os elementos do arranjo que aparecem na linha N-1, contados da esquerda para a direita. Então, perceba aqui. A enésima linha é essa aqui, a linha N-1 é essa. Então, C seria igual a 1 e D seria 1 mais KC, com KC igual a 10. É o que eu mostro no próximo slide. Tá? C igual a 1, 1 mais 10. Aí eu monto a equação e calculo justamente as raízes que estão sobre o eixo imaginário. Tem um erro aí, né, pessoal? Perdão, eu não tinha visto. Que é, na verdade, que vai ficar S é a raiz de mais ou menos perdão. Quando você passa, fica menos 11, né? Então, vai ficar mais ou menos raiz de 11 e a variável complexa, né? Faltou o izinho aí, concordam? Que vai ser a raiz de um número negativo. Né? Então, vai dar S é igual a mais ou menos raiz de 11 i. Eu vou corrigir colocar o i aí e reenviar para você. Tá certo? E aí, esse valor dessa raiz imaginária corresponde à própria frequência com que o sistema oscila, né? Que nesse caso seria essa magnitude aqui, raiz de 11. Então, o meu sistema vai estar oscilando com essa frequência aqui. Tá? Ele vai estar oscilando com frequência constante, período constante, e a frequência cíclica, a frequência em radiano, né? É dada por essa magnitude. Tudo bem? Mas essa frequência aí está em variável desvio. Não, veja bem que a frequência não é invariável desvio, não. A frequência é um parâmetro, né, que descreve ali realmente, se você pensar que a frequência é 2π, né, sobre a frequência é 2π sobre o período. Então, ela é um parâmetro que não é descrito, porque a tela é uma constante, entendeu? Então, ela não é descrita em variável desvio, não. Tá? É a própria frequência de oscilação. É porque quando a gente estuda por exemplo, para sistemas correlacionando o domínio de Laplace com o domínio do tempo, a gente verifica, né, em modelagem a gente vê isso, que quando a gente tem raízes sobre o eixo imaginário, o valor da magnitude dessa raiz é a própria frequência com a qual o sistema oscila. Tá? Então, nesse caso, como a gente calculou a raiz e viu que ela valia raiz de 11, então, mais ou menos raiz de 11i, né, porque eu tenho um par de raízes complexas conjugadas. Mas o valor, esse valor absoluto aqui, corresponde ao próprio valor da frequência de oscilação em radiano. Eu coloquei o tempo em minuto porque todas as variáveis, todos os parâmetros de tempo, ali as constantes de tempo estavam em minutos. Tá? Agora, detalhe, pessoal. Professora, desculpa, eu não entendi por que você pegou uma linha do arranjo e fez uma equação. Porque, na verdade, assim, o Routh, né, ele demonstrou, por análise dos coeficientes, que quando você está... Né, veja, eu tenho duas situações que a gente estava analisando. Uma situação de estabilidade, que no arranjo dele repercutia todos os coeficientes da primeira linha ficando positivos. E uma situação de instabilidade, em que aqueles elementos poderiam mudar de sinal. Tanto que o número de mudanças de sinal é igual ao número de raízes com parte real positiva. Vou aproveitar, eu vou voltar à sua pergunta, tá? Mas, por exemplo, se eu colocar aqui o KC12, né, a gente viu que aqui vai ficar menos 2 sobre 6, então vai ter um termo negativo, e aqui vai ficar 1 mais 12, que daria 13. Né? Então, vai ser 1/6, um número negativo aqui e um número positivo. Quantas mudanças de sinal eu teria nesse caso, pessoal? Repetindo, 1/6, 1, menos 2/6 e 13. Quantas mudanças de sinal eu tenho? Duas. Porque ele estava positivo, virou negativo, depois de negativo virou positivo. Então, esse número 2 é igual ao número de raízes que eu vou ter
com parte real positiva. Se você colocar no MATLAB o polinômio de grau 3, né, com esses coeficientes e calcular as raízes, você vai ver que vai ter duas raízes com parte real positiva. E vão ter que ser duas raízes complexas, porque o sistema está oscilando. Né? Quando o sistema oscila no domínio do tempo, é porque eu tenho raízes complexas com parte real positiva. Então, a pergunta que tinha sido feita, o arranjo do Ruff, então, ele, como se assim, como ele resulta no ganho crítico? Ele resulta assim, a enésima linha ficando nula e a linha acima, a linha precedente, que é a linha n-1, ela fica não nula e os coeficientes dela, eu retiro lá o C e o D, contando da esquerda para a direita. Tá? Então, por isso que eu fiz exatamente esse cálculo aqui, né? Eu peguei a linha precedente, essa é a enésima linha, a linha precedente era a segunda linha, eu tiro o C e o D para aquele valor que zera a enésima linha. Então, é a maneira que, vamos dizer, como sei assim, é a maneira como degenera o arranjo para esse ganho crítico, ou ganho limite, né? Ele passa a ter essas características. Então, na verdade, o Ruff fez todas as análises para os sistemas descritos dessa maneira. Tá? Existem outros autores que fizeram Hurwitz também, os resultados são todos semelhantes, né? O Ruff, Hurwitz, eles todos fizeram esses desenvolvimentos em que eles analisam os coeficientes, montam arranjo e por essas análises eles conseguem prever a estabilidade do sistema que é descrito por aquela equação para a qual a raiz foi montada. As raízes foram calculadas. Pessoal, isso aqui foi uma brincadeira que uma aluna minha fez. Eu coloquei o nome dela, Juliana Cristina. Não sei se alguém conhece a Juliana. Ela faz doutorado hoje em dia, faz tempo, né? Isso aí foi em 2013. Então, ela era uma aluna como vocês hoje são do curso de controle, né? A Juliana hoje em dia faz doutorado lá, até orientada pelo Rodrigo Volcan, lá na Química. E aí ela estava assistindo a aula e eu fiz essa apresentação. Ela achou interessante porque eu tinha comentado que assim, essa frase do tipo assim, justamente a pergunta agora, todos os elementos da enésima linha desaparecerão e nenhum elemento da linha precedente desaparecerá. Eu falei que parecia assim uma coisa meio, sabe, aqueles profetas que dizem aquela coisa que, né, é meio que os elementos vão desaparecer, mas alguns serão salvos. Aí foi uma pequena brincadeira. E a Juliana, ela é uma menina muito talentosa e desenha muito bem. Então, na hora da aula, ela fez esse desenho, que estava prestando atenção na aula, e ainda conseguiu fazer esse desenho em 10, 15 minutos e me deu. Eu sempre gosto de mostrar assim, que é uma espécie de... como se fosse uma... Com todo respeito, só uma brincadeira, mas como se fosse a profecia do arranjo de Ruff, né? Mas, na verdade, é o que vai acontecer no ganho último. Todos os elementos da enésima linha desaparecem, ficam nulos, e nenhum dos elementos da linha precedente, justamente é de lá que eu tiro o C e o D. Tá? Então, vejam que com isso, eu consigo definir a estabilidade. Tá? Pessoal, antigamente... tá passando aqui do tempo um pouquinho, que tem um pessoal que tem aula agora, tá? Mas eu queria dizer que eu já mostrei todo o conteúdo. Eu queria dizer para vocês que antigamente tinham as provas da Petrobras, né? Agora nem sei como está a situação, mas antigamente tinha muita prova da Petrobras e tinha umas provas múltiplas escolhas, tal, que você tinha que dizer se era verdadeiro ou falso. Eu me lembro que uma vez eles perguntaram isso, assim, é possível a partir do conhecimento de uma equação característica, sem calcular explicitamente as raízes, eu poder dizer se o sistema é estável ou não? É possível sim, como a gente acabou de ver. Então, recapitulando em 2 minutos, o que é que eu faço? Eu escrevo a equação, analiso se todos os coeficientes são positivos. Se forem, é uma condição necessária, porém não suficiente para a estabilidade, aí eu monto o arranjo e analiso os coeficientes da primeira coluna. Pela análise dos coeficientes da primeira coluna, se forem todos positivos, eu posso afirmar que o sistema é instável. Se tiver algum negativo, né, o número de mudanças de sinal mostra que ele é instável e eu posso até calcular quantas raízes tem. E se eu tiver no ganho limite, ele vai degenerar dessa forma. A enésima linha vai ficar 0. Aí eu vou poder calcular qual é o ganho que levou àquela condição
e com os elementos da linha acima, que é a linha N-1, eu calculo até a frequência de oscilação. Tá? Então, a gente vai trabalhar mais um pouquinho com isso. Vocês vão ficar com os slides e a aula gravada, porque tudo ficou meio rápido, né? Mas para consolidar melhor. E aí, a gente continua na semana que vem. Tá ok, pessoal? Quer dizer, continua na semana que vem essa aula, mas eu vou mandar mais materiais para vocês, tá? Porque vocês lembram a data da nossa prova, pessoal? É dia 8 de outubro, né? Dia 8. Pois é. Então, a gente está em instabilidade, que é o assunto do capítulo 8, tá? E a gente vai entrar no capítulo 9. Então, na semana que vem, eu já vou estar entrando no capítulo 9, tá? Mas o capítulo 9, vocês vão ver que as regras clássicas que a gente vai estudar, elas são, ao contrário de tudo que a gente está fazendo, que é muito analítico, as regras clássicas, elas são mais, assim, empíricas. Então, se vocês entenderam os efeitos do KC, do tau I, do tau D, e entenderam esse conceito de ganho-limite, vocês vão rapidamente entender as regras de sintonia que eu vou apresentar. Tá? Então, a minha ideia é, semana que vem, já estar partindo um pouquinho para ajuste de controladores, sintonia, para vocês estarem manejando bem, né? Assim, até o dia, digamos, 30 de setembro, já terem visto praticamente toda a teoria e ficarem fazendo exercícios para a prova. Tá? Então, basicamente é isso. Eu queria acabar, porque eu prometi para o pessoal que ia reduzir o offset. Eu estou com um offset muito grande. Às vezes tenho 20 minutos de offset e tal, então eu tenho que fazer esse controle funcionar direito, tá, pessoal? Então, a aula fica gravada, fiquem à vontade para me mandar dúvidas, tá? Eu vou interromper a gravação. Então, fiquem bem, tenham uma ótima semana. Eu estou fechando aqui, mas, de novo, fiquem à vontade para me mandar as dúvidas que quiserem, porque vocês já viram que se a dúvida for significativa, até do ponto de vista de precisar uma gravação, eu faço uma gravação e mando para vocês, tá? Então, ainda estamos abertos para tirar dúvidas. Então, pessoal, eu quero encerrar aqui. Um abraço para vocês. Depois eu mando essa gravação. Fiquem bem, até a próxima. Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, professor. Tchau, tchau.